Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender de que horas vocês nos assistem, nos escutam. Hoje nós temos mais um episódio do nosso Cortez Talks e hoje nós vamos convidar para falar sobre empreendedorismo o nosso fundador e CEO, Nicolas Cortez. Ele que de formação é advogado, mas não demorou muito para poder se descobrir um empreendedor e vai compartilhar conosco agora as suas experiências, desde que ele deu esse passo de fundar a Cortez Biapina Soluções Empresariais. E já que o nosso tema é empreendedorismo, antes de começar essa conversa, eu queria falar para vocês de algo que vem muito acalhado na nossa conversa de hoje, que é justamente o nosso compliance fiscal. É um serviço que a Cortez Biapina Soluções Empresariais oferta a possíveis clientes, possíveis parceiros, para que nós possamos fazer uma análise dos últimos 5 anos das obrigações fiscais, da situação contábil fiscal da sua empresa. E desse modo, você empreendedor, empresário, vai poder saber se você realmente está cumprindo com suas obrigações fiscais. Vai saber qual é a penalidade, qual é a sanção por deixar de cumprir uma obrigação fiscal, por fazê-la de forma intempestiva ou pior, fazê-la de forma errada. Então, com esse compliance fiscal, nós podemos dar um panorama de como está a sua empresa, poder trabalhar de forma assertiva para lhe oferecer as melhores soluções e, claro, a gente se conhecer um pouco melhor, porque nós sabemos bem que não há prestação de serviço alguma que não comece com confiança. Então, dado esse recado, nós vamos começar a nossa conversa e agora eu já passo a palavra diretamente para o nosso convidado. Apesar da minha apresentação, nada melhor que ele se apresente para nós, não é? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu me chamo Nicolas Cortez, sou CEO e fundador da Cortez Biapina Soluções Empresariais. Como bem disse o Ricardo, a gente está aqui para conversar hoje sobre um tema de extrema importância e que para mim foi fundamental nessa caminhada, que foi aprender e me desenvolver nesse tema tão obscuro e difícil que é o empreendedorismo, e principalmente aqui no nosso país, no Brasil, que é um país que pouco se fala sobre isso nas escolas, nas faculdades, mas que hoje ele é um tema assim, importantíssimo para aqueles brasileiros que não querem continuar na mesmice e na mesma proporção, focados em apenas ser servidores do Estado, concursos públicos, mas que querem oportunidades, que veem outras oportunidades dentro do mercado e que, assim, conseguem justamente fazer com que floresça a nossa economia, crescer o nosso país, desenvolvendo essas habilidades e esse tão difícil mercado que é o nosso mercado brasileiro. Já na apresentação do Nicolas, me vem muito que as pessoas começam a ouvir de empreendedorismo e perceber que talvez elas se encaixem no perfil ou não. Eu acho que o que nos ajuda bastante a se descobrir empreendedor não é ouvir outras histórias. Então, quando você começa a ouvir outras histórias, você consegue, poxa, já passei por algo parecido, talvez eu esteja nesse momento que esse empreendedor de hoje de sucesso passou. Então, acho que para a nossa conversa realmente começar, eu queria que o Nicolas falasse aqui para a gente, Nicolas, nos fale como é que foi realmente essa caminhada. Sempre fui empreendedor desde o começo, sempre quis empreender, ou eu me descobri empreendedor, ou a vida me obrigou a ser empreendedor. Pronto. Na verdade, não foi algo que foi planejado, né? Na nossa vida, principalmente na minha vida escolar, na época de faculdade, a gente focava realmente naquilo que era o ensinado pelos nossos pais, né? Meu pai era servidor público, então, assim, esse sempre foi meu foco. Dentro da faculdade, inclusive, meus estágios na época, na área do direito, que é a minha área de formação, foram em órgãos públicos. Na verdade, eu fugia dos escritórios de advocacia na época, porque eu enxergava que as melhores oportunidades, os melhores salários, na minha maturidade daquele momento, era realmente o serviço público, né? O Estado, e isso aí é uma coisa muito difundida no nosso país, né? Eu não tinha quem me apoiasse, eu não tinha nenhum empresário na minha família, então, assim, era a visão que eu tinha naquele momento. Então, assim,
Respondendo, eu não tinha nenhuma intenção de empreender. O que me levou a empreender foi justamente o que a maioria dos brasileiros passa: a necessidade, a vontade de crescer, o caminho que você enxerga fora da caixa, que é o que lhe é apresentado e que é formatado para que todos façam. Então, na época, eu me formei advogado, iniciei a carreira da advocacia, estudei para concurso público, como todo bom concursando. Ficava em vários processos, né, na lista de reserva, cadastro de reserva, e aí você tem aquela tristeza, né, de ter que, me esforcei, ainda vou ter que esperar um tempo para que se chame. Ou então, muitas vezes, eu tinha colegas que passavam em concurso, mas que, às vezes, 2, 4 anos para ser chamado. Como é que você pode esperar 4 anos da sua vida para poder assumir algo? Não é tão simples, não é todo mundo que tem esse tempo, essa renda. No meu caso, eu precisava me sustentar, eu precisava... já havia sido feito um investimento muito grande da minha família para essa formação. Então, eu precisava dar um retorno. Eu precisava me sustentar e sair de casa e na verdade, seguir os meus sonhos e os meus projetos. Então, assim, trabalhando numa oportunidade de trabalho, que foi um grande escritório na época que eu iniciei minha carreira, não por vontade própria, mas realmente por oportunidade, precisava estar trabalhando para estar sustentando aí os estudos dos concursos públicos. E aí, dentro dessa banca, que era uma banca que não era regional nem local, sim nacional, né? A minha visão ela foi expandida de uma forma que eu nunca imaginei, porque a visão lá, os clientes que eles tinham eram muito grandes. E aí eu, resumindo, cheguei numa visão que para mim era algo que impensável até ali, que era o quê? O céu é o limite. Você precisa, o que você planta, que é o mantra que eu uso hoje. Se você plantar, você vai colher. E se você plantar muito, você vai colher muito. Não existe uma limitação, não existe um salário fixo para aquilo. Na verdade, exige uma dedicação maior, exige você correr mais riscos, para você conseguir chegar num determinado local que a maioria das pessoas, às vezes, não conhece ou não quer se submeter a isso, entendeu? Então, assim, dentro do escritório eu observei, tive mentores, tive pessoas que me mostraram esse caminho, me instruíram, e no meu tempo de 5 anos lá dentro dessa estrutura, foi realmente uma virada de chave na minha vida, em relação ao conhecimento que eu tive do mercado privado, né? Em relação às oportunidades, em relação a entender que não é só técnica, mas você tem que ter também outras habilidades que hoje são chamadas de soft skills e que na época a gente não entendia bem, que é você saber caminhar com outras pessoas, você ter o chamado jogo de cintura, você saber lidar com problemas, com pressão, você aprender a resolver situações que a grande maioria vai se desesperar e desistir, entendeu? Então, essas habilidades, elas são construídas durante o processo. E eu, felizmente, tive a oportunidade de passar por elas e aprender. E aí isso me preparou, né? Foi o início da minha caminhada, né? Que desbocou, que eu posso dizer assim, me levou a uma outra situação, que foi, após o meu ciclo terminar dentro desse escritório, o meu pensamento, ele passou a ser de aumentar e agregar mais conhecimento para que, quando eu viesse a empreender solo, eu pudesse minimizar o máximo de risco que eu pudesse ter. Então, é engraçado pela tua fala, dá para a gente perceber que você tem toda uma formação que é desde o colégio até a faculdade, sobretudo no direito, mas não te apresenta para uma realidade de empreendedorismo. Te canaliza mais para um concurso público, aquela estabilidade,
ou até mesmo dentro de uma estrutura corporativa, mas ainda assim naquela questão da estabilidade, de cumprir um papel. Lhe apresenta um papel, lhe apresenta uma cartilha, e você, vou fazer aquilo e vou alcançar, e esse é o chegar lá. E então você somente... Quantos anos tu entrou nesse escritório que você fez esse despertar? Eu me formei com 23 anos, né? E com 23 anos eu já tirei a carteira da ordem na época, e no escritório eu entrei com 25 anos. Ou seja, deve ter saído ali do ensino médio com 17, 18 anos, até 23 para se formar, e somente quando foi trabalhar em lugar específico é que foi lhe apresentado o empreendedorismo. É como se tivesse tirado uma venda. E então isso existe? Então é isso aqui que não me contaram nos livros? Ou seja, então a gente pode dizer que somente ali você começou a ser preparado para empreender. E que aqueles anos todos você foi preparado para outra coisa, mas não necessariamente para empreender, para criar, para sair do trivial, pensar fora da caixa. Então só a partir dali que esse mundo foi descoberto. Realidade. E aí aquela questão, se só foi te apresentado na prática com 24, 25 anos, esse mundo do empreendedorismo, então você, a partir dali, que vai começar a reunir, de fato, mais habilidades de forma pensada para enfrentar aquele mercado, aquele novo mundo. E aí é a pergunta que vem, qual é o desafio principal que você enfrenta? Porque, peraí, agora que eu estou descobrindo algo novo aqui, então como é que eu vou lidar com isso? Qual foi o meu maior desafio para isso? É justamente quando você começa a pensar, né, que existem outras opções, aí você começa a entender o seguinte: eu me adapto melhor a isso. O problema é que, como você não tem o conhecimento, você passa às vezes uma vida escolar. O que é que acontece muito hoje com essa nova geração, que tem muito conhecimento, né? Hoje a internet, as redes sociais, a tecnologia, ela trouxe um conhecimento muito acelerado. Mas o que é que acontece? Eles acham que, por não ter esse conhecimento, que há outras opções, que a sua personalidade, que as suas características, que as suas habilidades se encaixam, eles acham que tem que ficar fazendo outro curso. Aí o cara inicia um curso de direito, não é isso que eu queria. Faz um curso de engenharia, não é isso que eu queria. Faz um curso de psicologia, não é isso que eu queria. Na verdade, ele está procurando se encaixar em algo. E muitas vezes, como o nosso tema é empreender, o empreendedorismo, ele faz com que você encaixe as suas habilidades e crie algo que, além de fazer você prosperar financeiramente, você pode também se completar, ser uma pessoa feliz. Eu acredito que a maioria dos profissionais, eu buscava isso. Eu queria trabalhar em algo, eu queria construir algo que me deixasse feliz, que tivesse um propósito maior. Não só crescer, prosperar ou ganhar dinheiro, mas que me deixasse feliz, que aquilo pudesse ajudar outras pessoas, que a gente pudesse compartilhar conhecimentos, que a gente pudesse crescer também emocionalmente, entendeu? Então, assim, isso para um rapaz de 25 anos ser apresentado somente nessa idade é complicado. O nosso país, eu acredito muito que ele poderia já iniciar isso daí na tenridade, escola, primeira, segunda, terceira, quarta série, incentivando as nossas crianças, os nossos jovens a entender que eles podem ser criativos e devem. Isso que fez a diferença, e eu posso dizer de forma bem contundente, na América. Eu gosto bastante da forma como os Estados Unidos ele levou a juventude dele a ser uma juventude criativa. Não é à toa que tem um Vale do Silício, não é à toa que em garagem surgiu grandes corporações. Não é. Isso é incentivado. A gente precisa apresentar isso. Então, assim, eu acho fundamental o tema empreendedorismo, porque ele, muitas vezes, pode mudar a vida de uma pessoa. A pessoa, ela não se encaixa naquele horário fixo, bater ponto, trabalhar por uma determinada demanda. Às vezes a pessoa não se encaixa, isso não é um problema, isso não é porque ela é preguiçosa ou porque ela não quer, simplesmente ela não se encaixa. Ela quer ser feliz fazendo algo que tenha
um propósito, ou então ela quer, inclusive, se esforçar mais, arriscar mais, para daí ter um ganho maior. O que é o regime hoje que a gente adota, o capitalismo, ele é focado na meritocracia. Então, muitas vezes, a pessoa quer se dedicar mais, mas ela olha do lado, vê um colega, vê outro colega, isso a gente vê bastante no serviço público, onde, independente de se esforçar ou fazer algo, ou criar algo a mais, não vai ter nenhuma diferença, assim, salarial, estrutural, representativa que vá trazer esse contentamento, essa felicidade. Então, o desafio do empreendedorismo, respondendo para você, ele é muito grande num país que pensa dessa forma. Mas hoje, você vê, surgiram inúmeros empresários hoje que a gente pode, inclusive, dizer que são admirados. Hoje a gente não vê mais o empresário como um inimigo, mas vê como uma pessoa que, se a gente observar a história de cada um deles, são pessoas que praticamente investiram tudo que tinham. Tempo, deixaram de estar com a família, deixaram de ter uma tranquilidade, férias, de poder ter tempo para hobbies, para tudo, para se dedicar a um projeto. E aí, quando eles têm o sucesso, aí você olha só para aquele momento, mas o processo foi difícil, o processo foi onde eles aprenderam. E eles, na verdade, têm que ser estudados para que mais pessoas possam entender que é gratificante trabalhar duro, é gratificante ser feliz e trabalhar, fazer algo que você gosta, e que lá na frente você vai colher esses frutos. Não é em vão. Pessoas vão ser, eu costumo dizer, pessoas são abençoadas com plantações de pessoas lá atrás. Elas estão colhendo coisas que pessoas fizeram lá atrás. Então, assim, se hoje eu estou empreendendo, é porque a pessoa que fundou o escritório na época que me apresentou isso, ela empreendeu antes. E eu pude observar isso, eu pude ser inspirado por isso. E assim, então, assim, o maior desafio que eu vejo é realmente essa inércia por parte, muitas vezes, das pessoas competentes para demonstrar isso para a nossa juventude, para nossas crianças, ficarem inertes ainda. Mudou muita coisa, mas pode mudar muito mais. E eu, inclusive, coloco essa conta também para os empresários. Os empresários têm que compartilhar mais suas histórias, testemunhos, casos de sucesso. Isso é importante para que as pessoas possam observar e elas possam entender que ninguém começa pronto. Ninguém começa sabendo tudo, entendendo aonde vai chegar, não. Na verdade, o empresário ele começa só com a vontade, ele começa com uma visão que ela vai criando, é como um quebra-cabeça, ela vai se encaixando com o tempo, no processo ele vai se aprimorando e aí ele vai em um momento descobrir o produto final, se é um serviço, se é o produto dele, se aquele produto ele teria que esmerar ainda mais, ele teria que melhorar, o público-alvo dele. Só acontece isso, só acontece no processo. Você em casa, pensando, sonhando, sem executar, ou fazendo um trabalho que você não gosta, isso nunca vai conseguir acontecer. Agora, nessa tua fala de qual a maior dificuldade e relatar justamente ao processo de construção do profissional, da pessoa que vai desde o colégio até a formação fora do colégio, ensino superior, eu acho que seria até um tema para a gente ter uma conversa específica aqui do dia todo, que é justamente a forma em que a educação, a estrutura brasileira vê o empreendedorismo, que vem mudando bastante. Eu, como você falou, eu sou do começo da década de 90, então eu pude ver na prática isso acontecendo. Eu sou de uma geração que estudou num colégio bom, mas que foi toda uma disciplina conteudista, que te preparou para um vestibular e que te preparou depois para uma estabilidade. E que, por sua vez, deixou de dar atenção para aquele aluno que era mais criativo, que era mais da arte, que era aquele aluno mais disruptivo, mas ele não se encaixava. Essa história do se encaixar, não tem problema não se encaixar. E é importante que a estrutura tenha olhos para quem não se encaixa. Porque é justo aí que vem algo novo. O empreendedorismo é algo novo.
Então eu fico muito curioso para ver como é que vai ser essa geração dos nossos filhos que já estão crescendo em uma estrutura de educação ainda um pouco rígida, mas que já tem acesso à internet, que tem acesso a conversas como essa, em que tem empresários compartilhando a sua experiência. Aí fica a minha indagação. Apesar de ter esse movimento de internet, de facilitação de conteúdo, de mostrar para os jovens que o empreendedorismo é uma via alternativa àquela que é apresentada na sala de aula, mas e o todo? Você vê que o nosso país está preparado para isso? Você vê que o Brasil política pública, burocracia, se o país está respirando, está caminhando para ter um terreno fértil para o empreendedorismo, ou a gente ainda há muito a desejar para preparar essa estrutura para frutificar o empreendedorismo? Não, eu acredito que hoje o país está bem mais preparado para frutificar o empreendedorismo. É tanto que existem muitas vozes hoje de empresários que fazem esse papel, né? Hoje a nossa geração entende, quem fala muito isso, eu gosto bastante dele, é o Flávio Augusto, né? Na geração de valor. Não existe estabilidade. E hoje a gente sabe que essa nova geração, ela enxerga dessa forma. Hoje caiu muito essa praticamente predileção pelo serviço público. Não, eu tenho que ser servidor público, porque servidor público é uma carreira excepcional, mas ela tem que ter vocação. Você não pode ir por renda, por estabilidade, você tem que ser vocacionado para você contribuir para a sociedade daquela forma, assim como empreender. Não adianta, você não vai ser feliz, você vai chegar lá. Por que o nosso país passou por um momento de tão grande corrupção? Porque pessoas não vocacionadas foram ser servidores e não eram felizes. E aí viram que, não, a gente precisa ganhar mais dinheiro. E aí essa situação, ela gera tudo aquilo que a gente passou há alguns anos atrás aí em relação à corrupção. É muito mais fácil a gente cortar esse mal pela raiz e dar esse conhecimento para os jovens antes deles chegarem lá, que existem opções. Se você tem essa inquietação, se você é um cara que quer inventar algo, é disruptivo, você tem necessidade de correr mais risco, você quer chegar num patamar onde você consegue agregar valor para você conforme o nível de trabalho, o risco que você quer correr, empreenda. Não vá ser servidor, você vai se frustrar, porque ali a vocação é servir, já está dizendo servidor. A gente ali está para servir, para fazer um bom trabalho. Eu sei que o Estado ele tem as melhores mentes pensantes ainda, mas isso está mudando de forma muito rápida no nosso país. Por quê? Porque as pessoas têm investido muito em educação e veem que hoje o nosso mercado privado ele não fica suscetível à política, né, a ideologias, mas a meritocracia, a você fazer um bom trabalho, a você correr o risco e receber a remuneração devida. E assim, eu tenho muita expectativa positiva para o nosso país, independente do governo, independente da ideologia, mas eu vejo que hoje as pessoas, o nosso povo brasileiro, ele tem um conhecimento melhor. Hoje em dia se discute política. Há 10 anos atrás a gente não fazia isso. Não se entendia. Era como se houvesse como se todo mundo concordasse com tudo e não tivesse nenhuma discussão a respeito sobre nenhum tema político. Hoje não. Hoje se conhece o nome dos políticos, dos deputados. O povo não sabia. Hoje se conhece os ministros do Supremo. Hoje se conhece praticamente todos os poderes de uma forma um pouquinho mais técnica, para a gente poder entender como é que funciona o negócio e poder pelo menos opinar, porque antes não havia nem isso. Então assim, eu fico extremamente feliz. As pessoas veem que isso é ruim, não. Eu acredito que essa discussão ela é salutar, ela é saudável, ela é democrática. Se houver discussão, uma parte está prevalecendo e está feliz ali, entendeu? Mas então, assim, o empreendedorismo, ele faz parte dessa mudança, porque muitas pessoas vão entender que elas precisam
seguir o seu próprio caminho sem depender do Estado, sem depender de qualquer outra coisa a não ser o seu próprio esforço, a sua própria plantação. Isso faz com que um país como o nosso, de dimensões continentais, ele dê oportunidade a pessoas de mudarem de padrão de vida, de saírem da miséria, da extrema miséria, para serem pequenos e médios empreendedores, eles vão empregar pessoas. Não adianta a gente colocar tudo isso na conta do Estado, a gente tem que assumir nossas responsabilidades como cidadãos. Então, é muito simples eu dizer, a taxa de desemprego está muito alta, e o que é que eu tenho feito? O que é que eu como empresário tenho feito? Aqui, na Cortês Ibiapina, nós temos essa função social também. Nós empregamos, nós pagamos nossos tributos. Aqui, a gente costuma dizer, né, conforme a palavra fala, dá a César o que é de César. Tem que ser pago o tributo vai ser revertido em benefício para a população, e a gente tem que acreditar isso. Para isso ficar melhor, a gente precisa justamente ter essa discussão política, colocar melhores representantes, e isso vai acontecer, mas a gente não pode simplesmente se omitir, deixar de pagar tributo, deixar de contratar colaboradores de forma formal, né, seletistas, porque a tributação não é empregada como eu acho que deveria. Não, a gente tem que primeiro fazer nossa parte e depois cobrar. É assim que a gente acredita. E o empresário é aquele que corre o risco, você vai ter risco, não tem estabilidade. Em um momento você pode estar muito bem, em outro momento você está enfrentando uma dificuldade. Mas é nesse processo que faz com que a gente possa nos diferenciar como seres humanos, como empresários, como profissionais. Porque eu nunca vi ninguém aprender nada ganhando só, na vitória, recebendo. Na verdade, a gente vai criando e amadurecendo. Até a gente chegar num momento que essa montanha-russa, que é muitas vezes o mercado, que é a nossa própria vida, ela fica menos suscetível aos solavancos conforme os problemas vão aparecendo. Por quê? Porque você já vai estar acostumado a entender que isso faz parte do processo. E assim, é muito gratificante empreender, porque quando você começa a colher os resultados, e alguns resultados, e assim, a única coisa que a gente não tem controle é justamente isso. Plantar, se você plantar, você vai colher, mas você não tem o tempo dessa colheita, você não tem o delta. Mas assim, com certeza você vai colher, e é muito gratificante quando inicia a colheita e você observa que aquele trabalho duro, que aquele investimento que você fez, que aquele tempo que você investiu, aquele recurso, ele vem de uma forma que muitas vezes você nem esperava que fosse naquele montante, entendeu? Hoje, para mim, a Cortês Ibiapina é uma grata colheita que a gente tem observado um crescimento assim extraordinário, e eu só tenho realmente a agradecer, falando para vocês, empreender vale a pena. Empreender é algo excepcional, ele faz com que em todos os aspectos o ser humano possa melhorar, tendo em vista que ele tem que enfrentar coisas que muitas vezes, isolado, você nunca vai nem passar por essa situação, você nunca vai nem pisar nesses locais. Porque empreender, no início, depende realmente daquele empreendedor, da pessoa que é o fundador, né? Você faz tudo, praticamente. Você tem que aprender um conhecimento mais macro, mas você faz financeiro, você faz a contratação dos funcionários, você executa o trabalho, você ensina, né, o processo para as pessoas que estão entrando. Mas depois, quando a empresa já passa de micro e pequena para uma empresa média, aí você tem que focar não só na execução do serviço ou na venda do produto, mas você tem que organizar o negócio, aí daí você tem que já fazer contratações pensando em delegar funções, pelo menos mínimas ali, desenvolver essas pessoas para que elas possam te ajudar. E assim, resumidamente, quando a empresa se torna grande, a organização passa a ser mais importante do que propriamente o próprio dono, do que propriamente o avanço, o crescimento, porque sem organização, aquilo que você gera
ele pode ir totalmente por água abaixo. Você vê as americanas, né? Aí faltou, apesar de ter uma organização, apesar de ter toda uma auditoria em cima, mas faltou aí um cuidado maior para observar esses erros, né? Se não forem propositais, né? Que podem impactar em a responsabilidade de uma grande empresa é muito grande. Pode impactar todo o mercado. Imagina quantos fornecedores hoje não estão simplesmente paralisados. A responsabilidade de um empreendedor é grande, meu povo. Seja ele, quanto maior você cresce, maior vai ser essa responsabilidade. É o que eu posso deixar claro. Então, assim, mas isso não impede com que aqui dentro da nossa temática você não esteja maduro para chegar nesse momento. É por isso que existem os momentos. Você vai escalando. E nessa fala aqui, acho que já até várias, você falando, Nicolas, vem várias perguntas e eu já quero, mas não quero interromper, e aí já vem as respostas e surgem novos assuntos. E terminando dessa tua fala, o que eu pude perceber é que, de fato, o país está melhor do que já foi. E o povo brasileiro é muito resiliente. Ele consegue criar, tirar do nada, fazer florescer numa pedra. A resiliência do brasileiro acho que é a nossa principal fonte de esperança. Se a gente conseguiu crescer tanto em um universo, em um espaço muito menos fértil, que era o Brasil de outrora, imagine agora com as perspectivas que nós temos agora. Então é muito bom ouvir na tua fala esse entusiasmo com que vem para o futuro, apesar de reconhecer ainda as dificuldades que a gente tem, que a gente precisa mudar. Mas eu fico me perguntando, já nesses teus anos de experiência e já tendo percorrido um caminho posso dizer, de sucesso, de construção, você já viu muita coisa florescer daquilo que você plantou. Se fosse para eleger uma competência, uma característica, se é que a gente pode dizer isso. Cada empreendedor, dependendo da área, tem suas habilidades mais específicas. Mas vamos tentar colocar de um modo geral. Se fosse poder se eleger, não vou falar uma, mas algumas competências que são fundamentais para um empreendedor. Para o empreendedor no seu negócio, para o empreendedor no seu trabalho, para o empreendedor enquanto servidor, naquela atividade que ele tem por dia a dia. Qual seria a principal habilidade, característica que você elegeria para definir um bom empreendedor? Pronto. Para a gente empreender, acho que assim, uma coisa fundamental é você tem que ter um alvo, né? Você tem que ter algo que você quer atingir, algo que você quer mudar, algo que você quer vender, algo que você quer criar. Então, esse alvo, ele tem que ser algo bastante maturado, pensado, refletido, que realmente é aquilo que você quer chegar. E aí, quando você tem pronto esse alvo, outra característica fundamental é aquilo que você falou. Você tem que perseverar no caminho para chegar até ele. Você tem que ser resiliente. Você não pode ser inocente e crer que as coisas vão acontecer de forma natural. Não vão. Vai haver obstáculos. Quando você quer chegar em algum local, você tem que entender que já vão existir pessoas que estão fazendo algo parecido. Muitas vezes já vão existir situações que já estão consolidadas. Então, principalmente quando você vai empreender com algo novo, não é simples. E mesmo quando você vai simplesmente criar um negócio que já é bastante difundido, mas você tem que entender, dependendo do local que você vai, já tem pessoas fazendo aquilo. Então, assim, vão haver obstáculos, você não entende sobre, pelo menos uma empresa de início, que a pessoa nunca teve qualquer outro negócio, ela não entende o dia a dia de uma empresa, ela não entende o que seria o financeiro de uma empresa, a organização, o porquê ter essa organização. Muitas vezes essas pessoas não têm nem organização financeira na própria pessoa física delas. Porque colaboradores não sabem lidar com pessoas. É fundamental o trato com as pessoas. Você inspirar pessoas. Você não consegue realizar nada grande sem ter pessoas ao seu lado. Se você não tem habilidade para lidar com pessoas, infelizmente você pode até empreender, mas você não vai chegar muito longe.
Então, assim, é fundamental essa característica. E eu posso dizer assim, dentro dessa característica, amar pessoas. Querer ajudar pessoas, abençoar pessoas. Quando a gente se preocupa com o próximo também, a gente faz a diferença na nossa vida. Porque o próximo ele vai se desenvolver e muitas vezes você não recebe dele, mas você recebe de pessoas que ele influencia. O teu negócio é influenciado conforme os teus colaboradores estão bens ou maus. Se eles estiverem maus, infelizes, insatisfeitos, pode ter certeza que o empreendedor ele vai receber um resultado dessa infelicidade. Agora, se eles estão bem, se eles vendem o teu negócio, se eles estão felizes, se eles veem possibilidade de crescimento dentro do negócio, meu Deus, o retorno que você vai ter de resultado, às vezes é 200% do que simplesmente você investir em equipamento, em local físico, em matéria. Então, assim, eu acredito que seriam essas três características. Você ter um alvo definido, você ser perseverante e resiliente e você cuidar de pessoas, abençoar pessoas na caminhada. Essas características são fundamentais para o quê? Para o início, para o meio e para a chegada do negócio que você resolveu empreender. Mas, sobretudo nesses dois primeiros pontos, alvo e constância, perseverança, eu fico me perguntando porque a caminhada do empreendedor, caminhada profissional, ela não é uma constância, não é uma subida linear, sempre subindo, altos e baixos, momentos de queda. E eu fico me perguntando como foi que na sua trajetória, com certeza tiveram altos e baixos, em que momento você consegue enxergar que, peraí, eu estou sendo perseverante ou estou sendo cabeça dura? Será que vale a pena eu insistir naquele alvo? Porque isso é muito difícil. Por um lado, você, poxa, será que eu estou abrindo mão muito cedo? Ou será que eu estou insistindo mais do que eu deveria insistir? E aí, no que o empreendedor, no que você mesmo, Nicolas, pode não ser a cartilha para o João, para a Maria, mas o que foi o que você usou para não, de fato, o alvo é aquele, e por mais que eu esteja na descendência agora, é lá que eu tenho que continuar perseguindo. Como é que esse feeling, essa linha tênue entre estou sendo cabeça dura ou estou sendo perseverante? Isso aí é bem difícil mesmo. Você precisa fazer uma avaliação bem segura, né, sobre a situação. Vou citar um exemplo que foi bem recente, né, da pandemia, que em 2019 a gente sofreu, como toda empresa sofreu, porque os nossos clientes estavam sofrendo. Nós prestamos serviços, né, para empresas e as empresas sofreram muito com essa pandemia. E acabou que a gente teve que tomar algumas decisões, né? Estávamos em ascendência, e por incrível que pareça, depois que tomamos a decisão, continuamos a crescer ainda, mas graças a Deus. Mas a gente precisou ser arrojado, a gente precisou identificar os problemas e daí tomar algumas decisões. Esse é o papel do CEO. Muitas vezes são decisões que não são populares, mas são decisões que precisam ser tomadas naquele momento. Então, com a saída de alguns clientes, a gente teve que enxugar o nosso quadro, a gente teve que pensar para fazer isso e não desestimular a nossa equipe, né? E assim, no meu caso especificamente, o meu alvo, ele vai muito além de um alvo só profissional. Ele é um propósito de vida para mim, certo? E na fé que eu creio, eu quero servir pessoas. Então, eu tenho um propósito que vai além desse alvo profissional, dessa prosperidade financeira. Então, assim, a minha preocupação sempre foi manter a estrutura para ela continuar rodando e aqueles que ficarem continuarem amparados, principalmente no momento de dificuldade que era a pandemia. Então, a reflexão que foi feita nesse momento para mim foi manter um equilíbrio. Eu não poderia manter do jeito que estava, porque senão todos iam perecer. Então, como capitão do navio, a gente precisa fazer opções para o negócio continuar e as coisas continuarem abençoando
outras vidas, outras pessoas, porque além dos nossos funcionários diretos, nós temos as pessoas indiretamente que são atingidas. Então a gente, muitas vezes o empresário ele não gosta disso, mas a gente tem que dar alguns passos para trás. E esses 3 passos que eu dei para trás, que foi uma decisão difícil no momento, eles, depois de algum tempo, foi muito claro que foi muito acertado, porque praticamente, com o arrefecimento da pandemia, a gente triplicou de tamanho e a estratégia de não parar naquele momento, mas apenas diminuir a operação, ela foi totalmente acertada. E assim, eu posso dizer também que eu trabalho muito, eu especificamente, como eu tenho um propósito além, com a fé. E é algo que me fortalece nesses momentos, principalmente nesses momentos que a gente fica em dúvida, porque a gente não sabe tudo. A gente está aprendendo. Como eu disse para vocês, eu também ainda estou no processo. E o processo é longo. Assim, entendam, uma empresa é pequena e média, ela é um formato. Quando ela se torna uma empresa grande, ela tem outros conhecimentos, outro formato que deve ser aprendido e conhecido. Aí ela se torna grande, aí você pode trabalhar com equity, é outro conhecimento, trabalhar com dinheiro de terceiros, abertura de capital. Então, assim, sempre vai haver um processo que você pode ir. Se você chegar até o fim, tiver a oportunidade, existem empresários no Brasil que chegaram, tem equity, venderam as empresas, abriram capital. Com certeza, um empresário que já tem todo esse caminho, que já passou pelas dificuldades, foi resiliente, se ele iniciar um negócio, ele hoje consegue, em bem menos tempo, fazer com que esse mesmo negócio gere frutos. Porque não há segredo. As pessoas acham que elas têm que estar prontas. Eu já falei isso aqui. Tem que estar prontas para ter um negócio. Não é assim. Você aprende durante o processo. Você tem que ter coragem. Eu esqueci dessa palavra lá quando você falou, mas eu acho que a coragem também ela é essencial. Então ali com perseverança. Exato. Se você não tem coragem para desafiar aí, para chegar nesse seu alvo, desafiar os obstáculos, seguir, não parar, você não vai também aprender. Porque esse processo é que vai gerar maturidade para que você possa alçar voos maiores. Você não tem como ter conhecimento de algo que você não está passando. Ah, mas eu posso fazer cursos, eu posso ter mentores? Pode. Isso daí é muito bom. Isso daí, a gente sabe que qualquer negócio ele exige uma curva de aprendizagem. Isso daí ele diminui a curva de aprendizagem, mas ele não te exime de tu passar pelo processo. Não adianta. Não existe atalho. Ninguém vai te ensinar a prática. Ele pode te dar conhecimento para você sofrer menos, mas você vai sofrer. Não existe uma plantação, vamos fazer uma analogia. Você planta uma cultura, milho. Existe o tempo do milho. Se você não é uma pessoa de campo que entende como é que funciona isso, você não sabe as pragas que vão ter na plantação, você não sabe como evitar a questão lá da irrigação, como fazer. Isso daí você primeiro precisa passar, mesmo que você tenha todo o conhecimento técnico, vai aparecer algo que vai te surpreender. Então você vai precisar de um tempo para você dominar aquilo, para você ter a expertise do negócio. Então, assim, isso é essencial, isso é que é o bom, isso é o bonito, isso é que me deixa apaixonado por empreendedorismo. Porque você está em constante aprendizado, não só em livros, em conhecimento técnico, curso que eu acho válido e tem que ser feito, a gente tem que sempre estar buscando conhecimento, mas principalmente no que está em extinção hoje na nossa sociedade, que é o quê? É correr riscos, executar, trabalhar duro, passar pelo processo. Exato. E acho que da pergunta que eu havia feito, ficou muito claro para mim que no momento de se perguntar se estou sendo cabeça dura ou perseverante, é lembrar do propósito. E propósito não é o alvo que eu quero chegar. Alvo é onde eu quero chegar. Propósito é o porquê que eu quero chegar ali. Se tá a minha visão agora, se a dificuldade está deixando um pouco turvo o alvo, eu tenho que lembrar, resgatar dos meus propósitos. E aí, por que eu estou nessa luta? Por que eu devo ou não continuar por aqui?
Então... É aquela diferença de guerra e batalha, né? Você vai perder algumas batalhas, mas você não pode perder a guerra. Você tá entendendo? É porque as pessoas, elas focam no momento, não é o momento. A trajetória do empresário é toda a história. As pessoas, elas vão olhar para o empresário, para o empreendedor, quando ele tem sucesso. Mas assim, se ele está tendo sucesso ali, o que é mais valioso foi o percurso até chegar ali. Aquilo ali é a receita do bolo para ele, porque também não tem uma receita pronta. Mas você pode tirar ingredientes em comum em todos esses sucessos. Que é o quê? Que é justamente essas características que elas são em comum, não existe. Talvez uns menos, uns mais, alguns detalhes ou outros, mas perseverança, resiliência, coragem, saber que vai passar por essa situação e que tudo passa. Não adianta, você está vivendo um momento de dificuldade, eu digo muito isso, né? Também outra citação da palavra, cada dia o seu mal, o outro dia vai ser um dia melhor. O empresário ele tem que acreditar nisso, porque você não pode se desestimular, se desmotivar, porque o exemplo arrasta. Você tem os colaboradores, você tem as pessoas que estão ali com você, e eles veem, principalmente no líder, no capitão, a esperança de as coisas darem certo, de as coisas prosseguirem, mesmo em momentos de dificuldade. Na verdade, eles vão te observar mais nos momentos de dificuldade do que nos momentos de vitória. No momento de vitória, a gente vai agradecer a equipe e tudo, mas no momento de dificuldade, tu tá só. O líder, o capitão, o CEO, ele tá só nos momentos de dificuldade. E você tem que ser aquela coluna, né? E no meu caso, mesmo sendo CEO, eu nunca vou estar só, porque eu tenho uma fé e eu creio que o Senhor que me abençoou e me trouxe até aqui está comigo. Mas assim, a responsabilidade, ela vai ser sempre levada ao líder nos momentos de dificuldade, e isso que vai fazer a diferença para que as pessoas se inspirem em você. Porque aquele ditado, né, cara? O capitão, ele afunda com o navio. O cara que foge do navio, acabou. Seja com o cliente, seja com o colaborador. O cliente, vá até o fim, esgote todas as possibilidades de atendê-lo da melhor forma possível. Você não vai agradar ele sempre, mas esgote todas as possibilidades disso. Não adianta, a desistência, ela não vai te levar ao sucesso, ao empreender. Não vai. Pelo contrário, vai te afastar desse sucesso. Agora, nossa conversa, algumas vezes a gente acaba caindo no momento dinheiro, facilidade, oportunidade e tudo. A gente sabe que tem muitas histórias aí de quantas pessoas vieram do nada e conseguiram alcançar, quantas pessoas partiram de um quase nada e conseguiram transformar. Só que cada vez mais o funil está mais apertado, está mais difícil. E e você que é um empreendedor, é um empresário jovem, ou seja, dos últimos anos, que empreendeu dos anos 2000 para cá, eu pergunto, na situação de hoje, como é que é para empreender quando você não tem o capital? De onde é que você vai tirar quando não dá, que não tem nenhuma reservazinha, que não tem nada ali para você começar? Vou tirar do zero, vou fazer o quê? Eu não sei se você observou, por isso que eu disse, o principal não eu teria colocado até recurso como algo essencial, mas não é. O essencial realmente é o alvo, porque a criatividade e, na verdade, aquilo que você quer chegar e atingir é que vão dar o norte do negócio. Porque, assim, eu posso contar da minha própria história. Eu não tinha recurso nenhum. Na verdade, quando eu iniciei a Cortez Ibiapina, foi realmente o único caminho que eu podia seguir naquele momento que eu entendi para sustentar minha casa, sustentar minha família. É por isso que eu digo, o empreendedorismo no nosso país, ele vai muito nisso. O cara não tem alternativa, entendeu? Ele não é por escolha. Se fosse por escolha, é muito melhor. Por isso que nos Estados Unidos há um índice e uma busca muito grande, porque é uma opção. Eles fazem por opção. Aqui a gente muitas vezes vai porque é
a gente tá ali. Na época eu estava sem uma direção, tinha saído da empresa que eu estava e resolvi empreender. E você não tem capital. Então, assim, se você não tem capital, você tem que usar sua criatividade. Se você não tem possibilidade de crédito em banco, se você não tem disponibilidade de buscar esse valor com algum investimento ou empréstimo, aí você tem que exatamente adequar o seu alvo e o seu produto a essa realidade, porque nem todo produto ou serviço ele exige um capital inicial. Você pode estar vendendo uma expertise, você tem que trabalhar com o que você tem no momento. E assim, muitas vezes você acha que não, porque o meu alvo é esse, eu só posso começar dessa forma. De jeito nenhum. Não sei se eu posso citar aqui, eu já li a história da XP, que eu admiro, a empresa também, a gente pode dizer recente diante dos bancos que a gente tem aqui, né, que são bem antigos. Mas na XP, como eles não tinham capital, eles foram para o ramo do ensino, justamente para ensinar e aí conseguir ganhar alguma renda e fazer com que o cliente dele, que a grande maioria naquele momento não sabia o que era investimento, a bolsa era muito frágil ainda no Brasil em relação à pessoa física, então eles uniram o útil ao agradável. Cara, vamos ganhar dinheiro abrindo cursos e ensinando, vamos para o ramo de ensino para depois a gente focar no nosso negócio principal. Criatividade. Você tem que agregar algo, muitas vezes, dentro desse teu alvo, para que tu possa gerar o recurso necessário, se ele for essencial, para depois focar no negócio principal. Isso daí eu achei essencial e aqui também a gente já fez muito isso. Chegou um momento aqui que a gente tinha um negócio específico, inicial, e um dos pensamentos que eu tinha na minha mente era: como eu posso agregar mais recurso financeiro com a mesma carteira? A sacada foi: aumenta o mix de serviço. Isso parece simples para quem já está no mercado, para quem já tem seus negócios, sua empresa, mas para quem está começando, às vezes isso aí não é tão simples de chegar nesse raciocínio. Então, se você, vou dar um exemplo, se você ensina, você pode pensar assim: poxa, como eu posso agregar aqui algo que eu possa ganhar um pouco mais aqui dos meus alunos? Então você pode fazer uma parceria com a empresa que fornece o material, se não for você que fornece o material. Você pode agregar serviços vinculados à área de ensino lá, que você também pode ganhar dinheiro com isso. Então, assim, não é empecilho. O que eu quero deixar claro é que recurso financeiro ele não é empecilho para você empreender. Na verdade, você precisa usar criatividade e você precisa adequar. É por isso que é interessante. O alvo, quando eu digo um alvo, na formalidade aí do pessoal da ADM, que me desculpe, que é o pessoal da administração, você tem que ter o chamado business plan, né? Que é aquele produto formal, com a ideia, escrita. A gente sabe que isso daí é para 5% dos empreendedores, né? Que tem recurso, que pode contratar uma consultoria, pode analisar. O business plan do empresário brasileiro está aqui. Então, assim, é interessante que você tenha essa criatividade. Ah, mas você pode me perguntar: mas, cara, eu não consigo, eu sou uma pessoa simples, eu nunca tive isso. Isso aqui é ouro, é uma chave. Busque se aconselhar com pessoas que têm resultados. Não é possível que você não conheça. E eu também não acredito que um empresário ele não queira compartilhar algumas coisas com outras pessoas que desejam empreender. Então, busque pessoas que têm resultado naquela área que você quer chegar e tenha um tempo com elas. Pergunte, se possível, seja mentoreado por elas. Elas vão te trazer um pensamento amplo sobre aquela área que vai gerar aí essa criatividade. Entendeu? Então, assim, é muito importante você procurar pessoas que já têm sucesso, que você admira naquela área que você vai empreender, para que você possa abrir um pouquinho a sua mente e enxergar, muitas vezes, que para eles é simples, como eu falei, para algumas pessoas é muito simples agregar um mix, fazer algo aqui, uma besteira, mas para você que está iniciando, você não tem essa visão.
Então eu fazia muito isso no início, eu procurava gestores, empresários dentro da minha área que já tinham um sucesso reconhecido, que eu via resultado. A gente tem que focar no resultado das pessoas, não é o que elas falam. Falar que vocês podem, eu tô aqui falando para vocês, mas assim, os resultados eles falam mais do que qualquer palavra, do que qualquer discurso. Então assim, os resultados eles são públicos, então você pode ver, se aquela pessoa tem resultado, ela tem autoridade sobre aquela área, e daí você tem como se aconselhar com ela, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Então assim, não haja por impulso, não haja sem um planejamento. Se você não pode realmente fazer um business plan, pagar uma consultoria, avaliar para empreender, busque essas pessoas, pegue esse conhecimento de graça. Aqui na Cortez Ibiapina, nós sempre estamos solícitos para novos empreendedores. Nós também aqui somos um hub de negócio e a gente sempre está disposto a estar participando de eventos, ajudando novos empreendedores, startups. A gente foca aqui muito em empresas de tecnologia, telecomunicações, porque a gente admira esse pessoal que tem novas ideias, que é criativo e que quer ser disruptivo dentro do mercado. Muitas vezes o que acontece com eles, aproveitando aqui até o ensejo, é porque tem a ideia, é uma ideia fantástica, mas aí hoje a gente sabe que as empresas de tecnologia elas têm um mote agora em relação a em 2 anos nós somos um unicórnio, vamos valer milhões. Calma. Eu ainda sou da velha guarda, eu acho que o negócio ele tem que ser construído para ele ser sólido. Eu acredito em unicórnio, eu acredito realmente que uma startup, rapidamente, mas vocês entendem que ela vale aquele dinheiro não pelo que ela entrega, porque para entregar precisa de tempo, ela vale por uma expectativa de entrega. Então, assim, eu acredito que vocês, empreendedores de startup, empreendedores de empresas de tecnologia, não foquem no recurso que vai ser gerado tão rápido, foquem na ideia, aprimorem, esmerem. Ela pode valer muito mais, ela pode se tornar muito mais valiosa do que uma ideia inicial. E para isso, se aconselhem, sejam mentoreados. Eu acho muito importante, muito interessante, hubs de negócio que agregam conhecimento, que trazem valor com outros empresários, pessoas que já têm experiência dentro do mercado, né, para aconselhar vocês. Então, assim, eu acho fundamental isso daí. E a gente falou agora muito de buscar conhecimento com pessoas, então fica muito aquela ideia da pessoa que já caminhou o que eu ainda vou caminhar, que já conquistou o que eu ainda quero conquistar, mas são pessoas. E eu fico me perguntando, e gostaria de te perguntar, também a importância de pessoas no geral, não só aquele para de quem vai me dar de beber, mas também as pessoas que eu vou dar de beber, as pessoas em que a gente está mais ou menos ladeado aí, crescendo junto, a importância de fazer, de buscar conhecimento, não só daquele que tem mais experiência, ou até mesmo aprender junto com aquele que ainda vem buscar conhecimento com você, enfim, qual a importância e qual é a relevância de pessoas no empreendedor, já que a gente falou várias vezes ao longo da nossa conversa dessas relações, da importância das conexões, e eu queria focar agora, acho que até pelo nosso tempo, essa parte final é da importância das pessoas no caminho do empreendedor. Investir em pessoas, investir nas relações. Não, fundamental, né? Porque as pessoas que estão aqui, os teus colaboradores, os teus gestores, são essas pessoas que convivem contigo que vão te dar o feedback necessário para tu evoluir também como gestor, como líder naquele momento, porque o líder, ele não é a pessoa que estabelece as regras, que no final toma uma decisão final, mas ele é aquele que também reconhece as suas falhas, os seus erros, e é aquele que inspira os seus liderados. Então, assim, as pessoas que estão ao redor, elas são ferramentas na vida do líder para gerar um feedback e ele possa entender como é que está sendo a gestão dele. É importantíssimo. E essas pessoas, elas vão ter os detalhes da operação, entendeu? Seja de serviço, seja de produto.
elas estão na ponta muitas vezes. Então, eu gosto de conversar com todos, seja do administrativo, seja das áreas de execução dos serviços especializados, seja os gestores, porque cada um ele tem uma ideia do teu negócio, é como se fosse uma pecinha Lego do teu negócio, que vai se encaixando e tu vai entendendo. Eu não consigo simplesmente não querer escutar ou delegar e deixar de lado. Não, eu preciso de quanto em quanto estar escutando essas pessoas para entender como é que o negócio está caminhando, a evolução está caminhando. Não adianta eu ficar encastelado dentro da minha sala e não entender como é que é a operação. Isso faz com que o negócio ele possa evoluir e melhorar sempre. Então, é como eu disse, não existe crescimento dentro de um negócio, de uma empresa, para você empreender que não envolva pessoas. As pessoas, elas são importantíssimas, elas vão te dar abraço, elas vão te dar entendimento, conhecimento para que tu possa expandir e crescer. E eu posso dizer até de uma forma que não há limite. É ilimitado. Conforme você vai agregando pessoas. Eu não sei se recentemente você viu, né? Que aí as empresas de tecnologia, que elas têm muitos colaboradores, elas nesse momento agora de pós-pandemia, elas tiveram um recorde de contratação e agora um recorde de demissão. Porque bateu no teto, né? Elas já atingiram quase todo mundo do planeta. Então, assim, elas têm que mudar a estratégia. E acaba que teve que demitir pessoas e colaboradores. Mas, tirando essa ênfase ruim, você observa que, para elas funcionarem, elas são praticamente quase uma cidade. Todas têm muitos colaboradores. Se todo empresário pensasse como essas empresas de tecnologia pensam. E assim, às vezes eu posso dizer, a legislação brasileira, ela complica isso aí. É por isso que eu digo que o custo Brasil, ele dificulta isso daí. Mas assim, eu posso dizer que meu sonho como empresário sempre foi ter muitas pessoas, poder ajudar muitos colaboradores, fazer com que as pessoas possam se motivar dentro do negócio. Então, eu admiro aquelas empresas que realmente têm uma cidade em número de colaboradores, que indiretamente alcança muitas famílias. Então, assim, tá fazendo a diferença, cara. Nigos, mas a responsabilidade, o custo Brasil é muito alto. Então, vamos crescer e buscar melhorar a nossa legislação com os meios que a gente tem, legais. Influenciar, escolher bons representantes, entendeu? Mas não punir as pessoas, não vou contratar, ou então, não, vou contratar, mas não vou honrar elas com os valores devidos, entendeu? Então, assim, eu acho fundamental pessoas dentro do negócio. E eu acho que muita gente pensa que o avanço da tecnologia é o caminho para um negócio ser maior e depender de menos pessoas, mas o contrário. Eu acho que é justamente isso, alcançar o maior número de pessoas e agregar. Por mais que determinada operação ou serviço não dependa tanto da execução disso. E já que o nosso intuito maior aqui nessa conversa é justamente alcançar pessoas, poder contribuir um pouco com conhecimento, poder dividir um pouco da experiência, eu acho fundamental que a gente termine a nossa conversa justamente você dando uma mensagem para as pessoas. Você poder realmente, além de tudo que foi dito, tudo que foi compartilhado nessa nossa conversa, mas poder arrematar com o conselho de milhões. Talvez não de milhões de questão de valor, mas de toda a sua trajetória, de tudo que você acumulou, tudo aquilo que você tem de mais caro do seu conhecimento, se puder concatenar em um conselho, uma mensagem para quem nos ouve, nos assiste, qual seria? Legal. Assim, a gente, na verdade, não é privilegiado por ter muito conhecimento, mas, na verdade, é privilegiado por ter experiência, né? As experiências, elas agregam sabedoria. E para mim, hoje, a inteligência, a técnica, ela pode ser construída com estudo, mas a sabedoria só para aqueles que se permitem passar por experiências nessa vida, seja empreendendo, seja na própria vida pessoal. Então, assim, eu acredito que se você tem um sonho de empreender, se você é inquieto, se você entende que não há estabilidade, se você entende que você tem aquela sensação que você está aqui no trabalho, você pode fazer mais, você pode produzir mais,
e que você está sendo obsoleto ali, você está se sentindo angustiado, cara, eu posso contribuir mais. Eu sei que você pode, inclusive, se vende muito isso hoje, você ser a sua própria empresa dentro de uma empresa, né? Se vender, criar, mas se você quer criar algo, se você quer ter a sua liberdade, então assim, empreenda, não desista, tenha seu sonho, mas faça isso de forma organizada. Entenda o que é que você pode contribuir, o que é que te deixa feliz, quais são as habilidades que você tem, que você pode gerar algo diferente. Entenda que no mercado, no mundo, não precisa você inventar a roda não para empreender. Você precisa só identificar oportunidades e você ter coragem para formatar algo e executar. E muitas vezes, na maioria das vezes, algo grande ele começa bem pequeno. Não tenha medo. Apenas siga, execute, fique no caminho. A analogia que eu sempre uso quando você está jogando num jogo de futebol, no jogo, você tem que estar no jogo para as oportunidades aparecerem. Se você não estiver ali só no sonho, nunca vai acontecer nada, não adianta. Você vai continuar com esse mesmo pensamento. Poxa, eu posso mais, eu quero mais. Siga, não desista. Não é impossível. As coisas precisam apenas serem ajustadas e vão ser ajustadas durante o caminho. Tudo isso aqui que a gente falou com o intuito de poder ajudar algumas pessoas. A Cortez Ibiapina, ela é uma assessoria hoje empresarial multidisciplinar que ela pode ajudar o pequeno, o médio e o grande empreendedor. Nós estamos aqui à disposição para tirar dúvidas, essa é uma missão pessoal minha, para lhe mentorear, lhe ajudar, fazer com que você possa acreditar nos seus sonhos e poder desenvolver aí um projeto que, quem sabe, vai mudar a sua vida e milhares de outros. A sua relevância, ela está ligada intimamente, muitas vezes, à execução de algo que você tem no coração e que você simplesmente está segurando aí. Então, o que eu posso dar como recado é esse: não desista, empreenda, não tenha medo, estamos aqui para ajudar você, segurar sua mão e ajudá-lo da forma como você precisar. É isso. Então, se exponham, empreendam. Pessoal, a gente está terminando por aqui. Eu gostaria de agradecer ao Nicolas, agradecer a você que nos deu essa atenção. Gostaria de fazer aquele pedidozinho que é necessário. Por favor, a gente está iniciando esse projeto de compartilhar experiências aqui nesse canal. Então, dá aquele like, se inscreve, nos dá essa força, porque aqui é ainda os primeiros passos embrionários, mas tomara que de um canal de compartilhamento de muita informação, de muito conhecimento, de muita experiência. Então também nos ajuda nesse passo inicial. E é isso. Muito obrigado, Nicolas. Eu é que agradeço, Ricardo, e é como o Ricardo falou, a gente aqui espera um retorno de vocês e a gente vai estar sempre agregando temas empresariais que possam fazer a diferença para você pequeno, para você médio, que quer uma ajuda, que quer uma luz, que quer uma direção. E a gente vai estar fazendo esse conteúdo gratuitamente para justamente ajudá-lo. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo Cortez Talks.